Roger é um alienígena extravagante e dramático, que gosta de fazer coisas perigosas e idiotas apenas para se divertir. No entanto, esse comportamento questionável na maioria das vezes possui algum tipo de consequência que fazem ele terminar se dando muito mal. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar algumas das piores coisas que já aconteceram com Roger. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Ficou cego. Depois que o Roger roubou um óculos com lente Transitions, ele decide testar a potência de seu novo brinquedo em um eclipse solar. Mas obviamente o óculos não era feito para isso, e ele termina ficando cego. Muito deprimido por não conseguir enxergar, Roger começa a pensar em cometer suicídio, mas Klaus e Jeff prometem ajudá-lo a recuperar a alegria de viver, e por isso os dois têm a ideia genial de levar Roger até um cinema para assistir um filme. Mas como ele não conseguia enxergar a tela, ficava perguntando o tempo todo o que estava acontecendo, e por isso acaba irritando todos na sala. Cansado de ser xingado, Roger decide ir embora, mas sem querer começa a bater nas pessoas com sua bengala, e por isso acaba irritando um cara, que o desafia para uma luta. Mas ele termina escorregando e quebrando o pescoço, e isso faz Roger acreditar que seus outros sentidos estavam tão aguçados que ele espancou o cara sem nem perceber. Vendo que isso tinha animado Roger, Klaus e Jeff decidem fazer uma encenação, e fazem ele pensar que derrotou um grupo de terroristas e salvou um trem. Então, achando que tinha virado uma espécie de super-herói, Roger vai até as docas para combater o crime local. Quando fica sabendo disso, Klaus entra em pânico e vai correndo impedi-lo, mas termina surpreso quando Roger consegue parar um de seus golpes, e por isso ele acaba deixando o alien lutar contra os traficantes, e Jeff ainda até apagar as luzes para equilibrar um pouco as coisas. Mas quando as luzes são acesas novamente, todos os traficantes estavam ilesos e Roger todo machucado no chão. Why won't that guy stop farting? Foi jogado no lixo. Quando Stan resolve dar um jantar em sua casa para tentar agradar seu chefe, Roger se recusa a ficar escondido e por isso, sem querer, acaba estragando a noite deles. Furioso por ter perdido sua chance de promoção no trabalho, Stan começa a xingar Roger, dizendo que a família estaria muito melhor sem ele. Mas depois de escutar essas coisas, Roger fica tão estressado que acaba tendo um ataque e caindo no chão, aparentemente morto. Achando que ele estava apenas querendo chamar a atenção, Stan manda toda a sua família ignorá-lo. Mas como no outro dia ele ainda estava caído no chão na mesma posição, Stan resolve espetar um garfo no olho dele. E quando o olho sai, Stan finalmente acredita que Roger tinha morrido. Então, para que o governo não descobrisse que o alien estava morando com a família Smith, Stan se livra do corpo jogando ele na lixeira de uma lanchonete. Porém, mais tarde, Roger acaba acordando no lixão e revelando que estava apenas em um ciclo de hibernação induzido pelo estresse. E para conseguir voltar para casa, ele é obrigado a se fantasiar de mulher e fazer amizade com uma velhinha racista. Nossa, isso foi muito afeminado. Caçadores de alienígenas. Quando Stan se reencontra com Scarlett, sua antiga paixão do campo de treinamento da CIA, ele resolve convidá-la para jantar em sua casa, mas começa a dar em cima dela bem na frente de Francine. Furiosa e querendo dar uma lição em Stan, Francine convence Roger a se disfarçar e seduzir Scarlett. Esse plano funciona perfeitamente e Roger consegue sair em um encontro com ela, mas morrendo de ciúmes, Stan aparece para atrapalhar os dois e ainda acaba insultando Roger. Louco de ódio, Roger resolve se vingar de Stan, realizando todos os sonhos que ele teve com Scarlett, mas nunca teve oportunidade de fazer. Mas para impedir que isso acontecesse, Stan chama um caçador de alienígenas e o leva até a cabana onde Roger e Scarlett estavam tendo um encontro. Porém, assim que eles chegam no local, Stan descobre que Scarlett era na verdade uma caçadora de alienígenas e só tinha se reaproximado dele porque ele descobriu de alguma forma que ele escondia um alienígena. Mas antes que o pior acontecesse, Francine aparece e mata Scarlett. Porém, quando os dois vão procurar por Roger, o encontram gritando por ajuda, todo dissecado em uma cama. Com isso, Stan e Francine começam uma atrapalhada tentativa de remontar Roger, e depois de alguns erros eles finalmente acabam conseguindo.
mundo percebeu que Scarlett era uma caçadora de alien. Por um tempo achei que estávamos fazendo sexo bem original, mas aí ela arrancou minha cara. Teve muito azar. Enquanto dava uma volta de carro, Roger percebe que o odômetro do veículo estava prestes a virar todos os zeros. E como isso era uma coisa que poucos conseguiam ver, ele fica muito animado. Mas acaba se distraindo quando uma garota passa andando de bicicleta. E quando olha novamente para o odômetro, todos os zeros já tinham se virado. Muito frustrado por ter perdido esse momento marcante, Roger decide dirigir 100 mil quilômetros ele mesmo só para ver os zeros virando, e ainda acaba levando Klaus como companhia nessa viagem. Então, para acabarem com isso o mais rápido possível, os dois decidem fazer uma viagem sem pausas, onde só comeriam lanches rápidos e usariam o aquário de Klaus como banheiro. Depois de um tempo nessa rotina, os dois acabam ficando extremamente gordos, e quando o carro estava finalmente prestes a virar os zeros do odômetro, ele acaba quebrando. Determinado a cumprir seu objetivo, Roger começa a empurrar o veículo, mas como ele estava muito gordo, acaba tendo um ataque cardíaco e precisando ser socorrido por uma ambulância. No meio do caminho, o motorista da ambulância avisa que o odômetro estava prestes a virar todos os zeros, e Roger se vira para olhar, mas como ele estava muito gordo, acaba fazendo a ambulância capotar e cair em um penhasco. Sofreu maus tratos. Quando Steve decide parar de andar com Roger, o alien fica muito deprimido e por isso começa a beber e a vagar pelas ruas da cidade. Muito bêbado, ele termina perdendo todo o seu disfarce e desmaiando no quintal de uma casa, onde é encontrado por um garotinho solitário chamado Harry, que fica muito feliz por ter feito um novo amigo. Então, animado por estar recebendo atenção novamente, Roger decide continuar visitando Harry, mas depois de um tempo o garoto fica muito violento quando as coisas não saem do jeito que ele queria, e por isso começa a xingar e a espancar Roger. O alien então volta para casa com o olho roxo, e Steve tenta fazê-lo enxergar que estava em uma espécie de relacionamento abusivo, mas Harry aparece pedindo desculpas e dizendo que tudo tinha sido sem querer, e por isso Roger o perdoa e até vai morar com ele. Depois disso, Roger começa a ser espancado constantemente por Harry, e sempre que isso acontecia, ele ligava para Steve pedindo ajuda. Mas depois de um tempo, Roger sempre acabava perdoando Harry e voltando para ele. Muito preocupado, Steve vai atrás de Roger e o encontra trabalhando como empregada, morrendo de medo de apanhar. E as coisas só mudam quando Steve faz as pazes com Roger e ele cria coragem para revidar os maus tratos que sofria de Harry. Você é tão gordo e feio! Você é feio como um pum! E essas foram algumas das piores coisas que já aconteceram com o Roger. Deixe aí nos comentários se você lembra de mais alguma outra vez que o Roger se deu mal. Valeu e fui!